Olá, sétimo ano. Nós estamos aqui, então, dando prosseguimento aos nossos estudos e vamos aí com a nossa, já para a semana 3, né? Falando aqui nessa aula de hoje sobre mais um tema aí proposto no material de vocês, né? Nas aulas anteriores, nós vimos aí alguns gêneros textuais para reforçarmos a ideia da necessidade de leitura, e a aula de hoje vai falar um pouco mais aqui sobre os aspectos gramaticais, tão importantes também, para que vocês possam desenvolver sua escrita e até também utilizar desses recursos para interpretar melhor os textos a que vocês forem submetidos, né? E o objetivo da aula de hoje vai ser nós falarmos um pouco sobre os substantivos e os adjetivos, né? Aí nós já vamos lá para o que a gente chama de morfologia, né? A classe morfológica, quando nós vamos analisar os substantivos, adjetivos, artigos, verbos, pronome, numeral e assim por diante, tá? Na aula de hoje, mais especificamente, vamos abordar aqui o substantivo e o adjetivo, tá? Aí nesse quadro que vocês têm na página 9, já tomando logo aí essa página 9, nós temos aí dentro do quadro, nesse segundo parágrafo, a definição de substantivo, né? Os substantivos, eles nomeiam, né? Servem para dar nomes a seres, objetos, lugares, instituições, ações, sentimentos, estados e conceitos, né? Então, portanto, tudo aquilo que for nome, você tem o nome da sua rua, o nome da sua cidade, o nome do seu bairro, o nome de um instrumento musical, o nome de uma coisa relacionada à tecnologia, o nome das coisas que são feitas aí para se utilizar numa construção, né? Tijolos, pisos, teto, madeira, janela. Então, tudo isso que é nome é o que a gente chama de substantivo, tá? E está dizendo ainda nesse quadro aí que toda classe gramatical é dividida entre palavras variáveis e invariáveis, né? E que o substantivo compõe esse quadro das palavras variáveis. Então, o que é variável é aquilo que pode se flexionar, tá? Flexão. Flexão é movimento, é aquilo que varia. Então, o que pode se variar, flexionar é mudar, variar. No caso do substantivo, essa variação, ou seja, essa flexão, ela vai se dar em modo de gênero, número e grau. O que é gênero? Masculino e feminino. Número, singular e plural, e o grau é o aumentativo e o diminutivo, tá? Aí, na sequência, você tem a classificação dos substantivos, tá? Nós temos aí, primeiramente, o que aparece em primeiro momento são substantivos comuns, tá? Para ficar mais fácil, o que é comum é o que é geral, tá? Então, por exemplo, se eu coloco o nome cachorro, né? Ele é comum porque ele é comum a toda uma espécie, tá? Então, cachorro é de modo geral. Cachorro, tanto se pode se referir ao seu cachorro, ao meu cachorro, aos cachorros das mais diversas raças que a gente tem. Então, ele é comum porque é cachorro, independente se é grande, pequeno, se é o seu, se é meu, amarelo, preto, tá? Por exemplo, a palavra cidade, porque denomina toda e qualquer cidade comum, né? Pode ser a sua, a minha, cidade pequena, do interior, do centro, do Brasil ou de outro país. É cidade, a palavra cidade é comum. Mas, a partir do momento que a gente dá um nome, que a gente especifica, por exemplo, o nome do cachorro, o meu cachorro se chama Bob, né? O meu cachorro se chama Loki. Então, eu dei um nome para esse cachorro, né? Bob, ele já passou a ser um nome, um substantivo próprio, né? Aí eu dei um nome para a minha cidade. A palavra cidade é comum, mas eu dei um nome para a minha cidade, Alfenas. Alfenas é uma cidade, mas é um substantivo próprio, porque ele identifica qual é essa cidade. Eu dei um nome para uma pessoa. Esse nome que eu dei para essa pessoa já é um substantivo próprio, tá?
que é o segundo elemento que a gente tem aí. O terceiro elemento que a gente tem, aliás, a gente pode conciliar os dois, são os dois próximos substantivos, né? O concreto e o abstrato. Vejam bem, gostaria que vocês prestassem atenção na definição de substantivo concreto que vocês têm aí na sua apostila, tá? São aqueles que indicam ações, sentimentos, qualidades e ideias, né? Esses são os chamados substantivos concretos, tá? Já os substantivos abstratos são aqueles que nomeiam algo que depende de outro para existir, tá? Muitas vezes a gente ouve as pessoas falarem: o concreto é aquilo que a gente toca e o abstrato é aquilo que a gente não toca, tá? Essa não é uma definição verdadeira, assim, por inteiro, tá? Porque, de acordo aqui com a definição, os concretos indicam ações, sentimentos e qualidades, tá? Então, por exemplo, são ações, né? Sentimentos ou qualidades. Se eu pego, por exemplo, a palavra casa, né? Cachorro, são substantivos concretos, né? A câmera, um computador, são substantivos concretos. Mas se eu pego a palavra, por exemplo, se eu falo assim, o concreto é tudo aquilo que eu toco, né? Mas se eu pego um substantivo, por exemplo, Deus, fada, os seres imaginários, duende, né? São coisas que a gente não toca, e, no entanto, são substantivos concretos também, tá? Já os substantivos abstratos, como está dizendo aqui, nomeiam algo que depende de outro para existir. E coloca aqui um exemplo ainda: inteligência. A palavra inteligência é um substantivo abstrato, né? Por quê? Porque inteligência depende de quê? De uma pessoa. A palavra inteligência, ela não existe por si só. Ela existe porque esse substantivo ele depende de uma pessoa para existir. Por isso, é um substantivo abstrato, tá? E, por fim, nós temos aí o simples e o compostos, tá? O substantivo simples é aquele que é formado a partir de um único radical, né? Rei, rainha, ministro, casa, cachorro, né? São substantivos simples. E os substantivos compostos são aqueles que você vê ali, para ficar mais fácil, tem mais de um radical, ou mais de uma palavra, duas ou mais palavras que formam uma nova palavra. Por exemplo, você tem a palavra guarda-roupa, né? Couve-flor, pontapé, girassol, são palavras que são formadas a partir de outras palavras, tá? Esses são os substantivos simples e compostos e os substantivos derivados e os primitivos, né? Então, primitivo, vamos falar primeiro dele, né? O primitivo é aqueles que não se originam de outras palavras, né? Bravo, herói, velho. Já os substantivos derivados, eles derivam dos primitivos, por isso derivados. Bravo, bravura. Herói, heróico. Velho, velhice, né? Então, nós temos ali esses substantivos derivados, tá? E, por fim, aqui, então, nós temos a definição de adjetivo, né? São aquelas palavras que acompanham o substantivo e caracterizam esses substantivos, tá? Alguns adjetivos se flexionam em número e gênero, né? Singular e plural, número e gênero, masculino e feminino, para acompanhar os substantivos. Outros flexionam-se apenas em número. Veja bem, o rei gosta de trono usado, coroa usada, tronos usados, coroas usadas. Temos aqui os substantivos usado, usada, usados, usados, usadas, né? Flexionando-se em gênero e número de acordo com o substantivo, trono ou coroa, singular ou plural. Já aqui, o rei gosta de trono grande, tronos grandes, coroa grandes. Nesse caso, o adjetivo grande, ele não se flexiona em gênero, masculino e feminino, mas apenas em número, singular e plural. Tá bem? Muito bem, vamos então às atividades aqui. Falei. Hora de praticar. O que o nome do seu animal diz sobre você? Dizem que você é o que você come e que você é o que você pensa.
Não muito diferente, o nome que você dá para o seu animal de estimação diz muito sobre quem você é e até sobre o que você busca na sua vida. Nomes diferentes e únicos. Criar o nome do seu animal ou dar um nome diferente a ele é uma maneira de você se expressar. Nesse caso, pode significar que você é uma pessoa criativa, que gosta de compartilhar as suas ideias. Um nome diferente pode significar que você busca reconhecimento na sua vida. Afinal, quando as pessoas escutarem esse nome, elas te perguntarão da origem do nome e assim iniciarão uma conversa em que a sua criatividade será o foco. Em vários casos, pessoas que optam por dar um nome diferente para os seus animais têm um nome bastante comum. É chato ser a terceira Mariana na sala e as pessoas que passam por isso várias vezes buscam um nome único para os seus bichinhos. Exemplo do nome de cachorros: Tipe, Nanu, Bijó, Teri e Turcoia. Bom, explique a função dos substantivos. Qual que é a função dos substantivos? Está lá no quadrinho que nós lemos lá no começo, está aqui na definição, tá? Basta voltar lá e ver qual é a função dos substantivos, tá? Eles servem para nomear as coisas, os seres, objetos e assim por diante, tá? Questão número 2, justifique a relação existente entre o assunto do texto e a função dos substantivos, né? Qual que é o assunto do texto? Nomear o que o nome do seu animal diz sobre você. Qual que é a definição do substantivo? Nomear seres, objetos, coisas, né? A função do texto aqui está sendo o quê? Olha aqui, nos dois títulos que estão aparecendo, né? Está falando de nomes, então o texto está fazendo claramente referência a nomes, ou seja, a substantivos. Questão número 3, os substantivos cachorro e nanu podem ser usados para designar o mesmo ser. Afirmação. Que diferenças existem entre essas formas de nomear? Qual é? Um é substantivo próprio, o outro é substantivo comum, né? É por aí que você vai iniciar a sua explicação, então, tá? Número 4, copie do texto o adjetivo que se refere ao substantivo pessoa. Você vai voltar aqui no texto, está aqui nessa segunda parte, tá? Você tem aqui, ó, nesse caso, pode significar que você é uma pessoa criativa. Isso, tá? Qual é o adjetivo que se refere ao substantivo pessoa? É esse aqui, ó, tá? Questão número 5, nomes diferentes e únicos. As palavras diferentes e únicos são adjetivos. Você concorda com essa afirmativa? Diferentes e únicos são realmente adjetivos? Sim, não é por quê? Porque eles estão caracterizando o substantivo nomes, estão concordando com eles em número, porque são plurais. E a questão número 6, todas as alternativas estão corretas, exceto. Você vai ler uma por uma e analisar, de acordo com a teoria que você tem lá no comecinho, né, cada uma dessas aqui. Todas elas estão corretas, uma delas está incorreta. Qual é essa que está incorreta? Tá bem? Muito bem, o tema da aula 3 foi nós falarmos um pouco sobre essas questões gramaticais. Tá? Na aula seguinte, nós vamos retomar aí os gêneros sexuais, dando continuidade ao nosso estudo remoto. Tá? Bons estudos para vocês, atenção aí nas outras diversas matérias que vocês têm, matemática, história, geografia, sempre com a pontualidade para vocês não perderem o pique dos estudos em casa, tá bem? Um abraço para vocês e até a semana que vem.